Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o livro chamado O Diário de Anne Frank. Bom pessoal, O Diário de Anne Frank é um dos maiores clássicos da literatura mundial, sendo tanto no quesito literário quanto no quesito de registro histórico, e que eu tinha até comentado aqui no canal que eu estava lendo, quando eu falei do filme holandês, Minha Melhor Amiga Anne Frank, que tinha saído faz umas 2 semanas lá na Netflix. No caso, eu estava lendo o livro, veio a calhar do filme sair na época, e como eu terminei o livro, hoje, domingo, eu estava com vontade de trazer uma resenha de livro para vocês. Vamos falar desse livro, que apesar de ser um clássico, ele não envelhece por N motivos, e vou falar também um pouquinho do porquê. Se você não conhece a Anne Frank, a história dela vale muito a pena se conhecer. Mas antes, eu peço para vocês se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ou inscritas, deixarem o like no vídeo logo de início, porque isso me ajuda demais. Quanto mais like o vídeo tem, mais o canal cresce. Vocês me ajudam muito fazendo isso. Bem como eu dei uma olhadinha na descrição para poder me seguir no Instagram e para poder acompanhar os meus livros, que para quem não sabe eu também sou escritor. E no caso, o Súnomo é uma fantasia, o Cada Segundo é Valioso, um suspense policial. E tem também o Contorno da Escuridão, que é um conto de terror, tudo lá na Amazon em e-book, beleza? Sem mais delongas então, vamos começar com a sinopse, por assim dizer. Vamos lá, desde o início. Anne Frank foi uma jovem holandesa de família judia que viveu ali na época da Segunda Guerra Mundial na Holanda. Ocorre que, como vocês já devem estar assimilando as coisas, por ser de uma família judia, a Segunda Guerra Mundial, eles passaram a ser perseguidos pelo governo da Alemanha, o governo nazista. Sendo que o Diário de Anne Frank é literalmente um diário, ou seja, esse livro são os relatos da jovem garotinha Anne Frank, que tinha na época ali em torno de 12 anos de idade, quando ela começou a escrever, desde o início da ocupação alemã lá na Holanda, até ao ponto que ela teve que se esconder junto de sua família, no esconderijo do Otto Frank, o seu pai, e por ali eles ficaram 2 anos até eles serem descobertos, e posteriormente a Anne veio falecer dentro de um campo de concentração. Isso não é spoiler, porque como eu falei, é uma questão histórica, esse livro é um registro histórico, exatamente porque aqui ela vai marcando as coisas importantes que aconteceram ao longo do seu dia. Então, o Diário de Anne Frank, ele acaba sendo um clássico, porque ele, além de ser um livro bem escrito, considerando a idade dela quando ela escreveu e tudo mais, porque no geral eles tentaram manter a escrita bem fiel ao que a própria Anne tinha colocado no seu diário, é também um registro histórico muito importante, porque a gente realmente acompanha relatos muito detalhados, claro, pela perspectiva de uma jovem, mas ainda assim muito detalhados, de uma das épocas mais turbulentas da história da humanidade. Sendo que é muito curioso ver como o livro, digamos assim, ele é humano, porque a Anne, ela tinha um sonho de ser escritora, sendo que talvez ela não soubesse quando ela estava falando, na verdade não, certamente ela não sabia quando ela estava escrevendo no diário, que ali estava nascendo, digamos assim, uma das maiores obras literárias já feitas. Ele é muito humano pelo fato de que, como a gente está acompanhando o livro pela perspectiva de uma garota tão jovem, passando por um problema tão desumano, a gente vê ali traços realmente da humanidade. Ela não era uma garota perfeita, ela não era uma garota, digamos assim, extremamente adorável a todos os momentos, pelo contrário, em muitos momentos ela parece ser uma pessoa bem chatinha, até porque a gente acaba conhecendo ela na intimidade dela, afinal de contas é um diário onde ela está relatando tudo que ela sente, o que ela pensa, mas ao mesmo tempo é algo que emociona conforme vão passando-se o tempo, os dias, tudo que vai acontecendo, a gente vai ficando mais aflito, vai ficando mais angustiado, conforme a gente vai vendo que a situação ali da família dela vai piorando e piorando e piorando, ao ponto que tudo acaba descambando. Então, é um livro que ele consegue trazer uma humanidade muito grande nesse sentido. Ele traz várias camadas, vários traços dentro de um contexto horrível. E um contexto, como eu falei, continua relevante até hoje. Enfim, não vou ficar me repetindo aqui, mas a gente sabe, como discursos neonazi vem crescendo, ao longo do tempo. Então, ter em mente os horrores, que o fascismo, que etc, são capazes de causar, é muito importante. Além disso, a escrita é bastante fluida, novamente, como eu falei, considerando como foi escrito, o contexto, a época, a idade da Anne, mas ela é uma leitura também fluida no sentido de que é muito fácil de se acompanhar, porque eu tinha até deixado marcado aqui para vocês verem,
que, ó, sempre ela vai começar, né, digamos assim, colocando a data e falar o que aconteceu naquele dia. E depois, posteriormente, ela vai lá e vai pôr outra data e falando o que aconteceu. Então, realmente não é um livro, né, digamos assim, um romance no sentido de que é uma obra literária dividida em capítulos. Não, é um diário. Dia tal aconteceu tal coisa, dia tal aconteceu tal coisa. Inclusive, ao longo do tempo, né, o Diário de Anne Frank recebeu, digamos assim, novos capítulos que foram achados, ou que de início, né, o seu pai, o Otto Frank, que acabou sobrevivendo, não quis colocar. E aos poucos a obra dela cada vez se torna mais completa e mais importante, né, ao longo de toda a história. Sendo assim, se você ainda não conhecia o Diário de Anne Frank, eu recomendo muito que o faça. Eu tinha ciência da obra e até hoje nunca tinha lido. Eu sabia da história, né, por cima da Anne Frank, sabia que ela tinha sido, né, bem como a família, perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, que ela havia falecido, enfim, sabia de tudo isso, porém não sabia dos pormenores. E acompanhar a história dela de forma detalhada, contada por ela mesma, realmente é algo que emociona, é algo que retrata um período desumano, mas ao mesmo tempo traz um pouco de esperança para a humanidade, porque, no final das contas, ela acreditava que ela sairia viva dali. E por mais que ela não tenha vivido no sentido físico, né, ela tenha morrido quando foi para o campo de concentração, porque ela ficou doente, etc., a história dela, a memória dela, tudo que ela quis passar, sobrevive até hoje e ainda vai viver por muito e muito tempo. Sendo assim, caso ainda não conheça, dê uma chance para o Diário de Anne Frank, porque é uma leitura rápida, uma leitura que, por mais que tenha 300 páginas, você lê assim, porque vai lendo dia por dia, separa, pega depois, lê mais digamos assim, uma passagem, né, de um dia. Enfim, você, quando for perceber, já está todo envolto na obra e acaba, né, digamos assim, tomando, né, ciência de tudo que aconteceu na história dessa garota, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, como o link para meus livros. Vejo vocês então no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau!